Olha, eu acho que o parlamentar trabalhar para atender suas bases é legítimo, né? Não vamos achar que o eleitor que demanda, né, serviço público vai eleger um deputado para ele vir aqui fazer discurso sobre uma agenda liberal. Ele quer uma escola, quer o asfalto, quer o saneamento, e é por aí vai. E ele demanda o deputado. Né? Querendo ou não, o deputado não é o executivo, mas ele é demandado. Em momentos, o que aconteceu no passado? Vamos lá, vamos começar com o presidente Fernando Henrique, passando pelo presidente Lula. Nós tínhamos no presidente Fernando Henrique medida provisória que não tinha prazo. Medida provisória já é uma vergonha, né? É um instrumento autoritário. Acho que lei, né? a política tinha que você vê, o Congresso derrubou a desoneração e o governo editou uma medida provisória sobre desoneração, acabando com aquilo que o Congresso manteve. Certo ou errado? Porra, não é possível que uma semana depois do Congresso derrubar o veto do presidente, há uma medida provisória para você ver como é que a medida provisória é um erro. Né? Eu entendo a posição do governo, um governo que veio com uma agenda de gasto e precisa conseguir recursos para esse gasto. Ponto, eu não estou nem discutindo o mérito, só estou dizendo o instrumento. Então, o Fernando Henrique tinha medida provisória sem prazo. O prazo foi resolvido. Até o presidente Lula, os vetos não eram votados. Então, a palavra final do Congresso, como diz a Constituição, não era respeitada. Passou a ser votada, acho que em 2010, por uma decisão do Supremo. O orçamento, desde o Fernando Henrique, ou desde antes, era autorizativo. Então, aí pode. O governo pode chantagear o Congresso. O Congresso não pode pressionar o Executivo. Em tese não. Do ponto de vista concreto, a democracia não é o Executivo com mais poder que o Legislativo. Né? São poderes, né, que se somam, que devem trabalhar de forma harmônica. Né? Então, a reação do parlamento à demora de 6, 7 anos para a execução de uma emenda gera, na fragilidade da Dilma no parlamento, a primeira parte das emendas impositivas individuais, num volume até desnecessário, excessivo à época, depois o consultor da Câmara estava me contando 2 meses atrás. Depois, com a fragilidade do Bolsonaro, parte das emendas impositivas de bancada, aí já na minha presidência. E aí começa o primeiro erro, talvez o único erro que eu, na minha opinião, posso ter tido outros, claro, mas cada um avalia, eu estou avaliando da minha ótica. Talvez a emenda PIX tenha sido um grande erro. Eu era contra, não queria votar, mas a pressão dos deputados por essa questão da demora na execução das emendas, levava 6, 7 anos, precisava de um instrumento mais rápido. E certamente o instrumento mais rápido não era o que a gente aprovou, do meu ponto de vista. Eu até hoje acho que ele tem alguma inconstitucionalidade, porque o orçamento federal ele não serve apenas para transferir dinheiro para os municípios sem projeto. Porque para isso você faz a distribuição automática do orçamento, não precisa passar aqui no governo federal. Né? Mas isso aí é um outro debate, vamos para o mais relevante. Então, o que aconteceu? Depois, no governo Bolsonaro, por mais que o Bolsonaro pareça muito ideológico, o Bolsonaro é um pragmático, que usa a questão ideológica para o benefício próprio de forma muito inteligente. Ponto. O ideológico do governo Bolsonaro chama-se Paulo Guedes. O Paulo Guedes é que não acreditava no parlamento. O Bolsonaro acredita, ficou a vida inteira no parlamento, tem que acreditar. Não acreditava no parlamento. Achava que ninguém prestava ali dentro, que o Supremo ninguém prestava. E ele que entregou o orçamento para o Arthur Lira, para o Congresso, para o Davi e para o Arthur liderar. Eu, como era oposição ao governo, né, tanto que ele foi sendo executado no final do meu mandato, já diretamente para ajudar na eleição. E não estou criticando. Eu não quis relação com o governo e não quis tratar disso. E não estou dizendo que teve nada errado, porque a lei permitia, porque o Bolsonaro mandou uma lei criando o RP9. Então, a partir daí, ele existe, foi sancionado, não havia nenhuma ação judicial dizendo que era inconstitucional. Então, não estou fazendo nenhuma crítica. A eleição foi legítima, o Arthur foi competente, eu montei um bloco de 300, ele desmontou meu bloco na reta final, me tirando o DEM e o PSDB. Competência dele, democracia, voto. Né? E eu não faço crítica. Agora, o que eu acho em relação ao orçamento? O Paulo Guedes entregou, achando que entregando o orçamento é de vocês. Entregou o orçamento achando que ia levar uma agenda que ele acreditasse positiva para o Brasil. Reforma administrativa, uma reforma mais profunda da lei do imposto de renda. Não levou nada. Então, você entregou o orçamento e aquilo que era relevante numa agenda liberal
nada foi aprovado. Tirando a autonomia do Banco Central, não teve mais nenhuma agenda relevante do Paulo Guedes que foi sancionada, foi promulgada. Né? E nos 2 anos anteriores, o saneamento, eles ajudaram, claro, o rapaz que trabalhava lá no saneamento ajudou muito no governo, mas a Previdência, Paulo Guedes, no primeiro turno, atrapalhou. Né? Depois, no segundo, ele foi lá tirar foto. Então, o que eu acho desse tema do orçamento, Pedro, no sistema parlamentarista, se o primeiro-ministro não organiza o orçamento com a maioria que tem, ele cai. Não é isso? Porque, né, onde é que tem emenda? Os Estados Unidos teve emenda, acabou, agora voltou com emenda, porque é presidencialista também. Não é? Assim, estou dando a minha opinião. E eu não acho que o problema está em quem indica. Né? O problema está em você não respeitar as políticas públicas do governo eleito. Eu acho que esse é o nosso grande problema do orçamento. E qual é o drama que eu acho? O presidente Lula, de forma correta, do meu ponto de vista, fez uma crítica contundente ao RP9. Eu acho que ele estava certo, porque da forma como ficou organizado, agora melhorou um pouco, de fato, não era respeitando as políticas públicas do governo. Mas o que o presidente Lula, depois de um ano, estamos no terceiro mês do segundo ano, qual é a proposta do governo para uma nova lei de finanças públicas? Qual é a peça orçamentária que você vai propor para o parlamento, né, para que se possa discutir um orçamento mais moderno? De que forma que o parlamento pode fazer indicação, mas seja obrigado a respeitar as políticas públicas do governo eleito? Porque quem foi eleito para apresentar a política pública não foi o parlamento, aí foi o governo. O parlamento pode aditar, tirar, mas quem foi eleito para executar foi o governo. Então, ele é que vai dizer qual é a política de saúde, qual é a política de educação, qual é a política de infraestrutura, etc. E dentro disso, você vai colocando os recursos na sua base eleitoral, respeitada, né, essa política do governo federal. O problema é que ninguém propõe nada. Você pergunta, vai aprovar uma proposta de mudança de lei de finanças públicas esse ano? Não vai aprovar. Mas se a gente não começar o debate, nós vamos ficar sempre nesse debate menor e é natural que o Poder Executivo sempre transfira suas responsabilidades, seus problemas para o Legislativo. É o que eu digo. Né? O governo, de forma legítima, porque disse isso, né, com o novo arcabouço, com a volta dos mínimos constitucionais de saúde e educação, com a PEC de transição, o governo gerou de receita, de despesa, nos últimos 12 meses, 300 bilhões de reais. E aí nós estamos, há alguns meses, culpando a desoneração, o PERS, por todos os males dos gastos públicos brasileiros. Não é verdade. Há um problema no PERS, que eu acho que o governo tem muita condição de resolver, porque se há desvio, não é um problema da lei, é um problema de polícia. Ponto. A Receita encaminha e a Polícia Federal faz a investigação se houver crime.